Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a essa sequência de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Osasco. Hoje, 5/9, temos o prazer de receber aqui o nosso prefeito, nosso deputado, nosso amigo Emílio de Souza, hoje candidato à prefeitura de Osasco na próxima legislatura, que tem como vice professora Marilu Rodrigues. Queremos agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. Reforço que, conforme as regras combinadas com as assessorias, no dia 8 de agosto, a gente não vai exibir direto essa entrevista. Ela será exibida na íntegra a partir do dia 13, ok? Para que todos sejam exibidas simultaneamente. Muito bem, eu vou convidar rapidamente, para que dê as boas-vindas, em nome da nossa associação comercial, o presidente da CEL, Marcos Gabriel Achabayan. Boa noite a todos. Em nome da Associação Comercial, eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite que é uma noite especial. Vamos receber aqui o candidato Emílio, já velho amigo aqui da nossa casa, para ele poder falar um pouquinho sobre os projetos, os planos que ele tem aqui para o nosso município. E eu não poderia deixar de mencionar que a Associação Comercial, desde que ela existe, são 62 anos, ela sempre participou ativamente de todos os momentos importantes da vida do nosso município. E esse ano é um ano eleitoral. A gente não pode deixar de participar da forma que a gente consegue fazer sem atrapalhar. Seria convidar os candidatos para virem até aqui, no modelo entrevista, para que todos fiquem confortáveis, tranquilos, possam aqui colocar seus projetos, seus planos para a cidade, para que as pessoas, os eleitores, possam conhecer melhor o que os candidatos têm para oferecer. E pensando nisso, pensando na isonomia e na transparência, nós criamos aqui um comitê eleitoral presidido pelo nosso decano, Dr. Edson Carvalho, e também acompanhado aqui do Dr. Amir Gomes, do Carmine, do Paulo Tosi, do Carlos Dezen, Maurício Pereira, Maurício Ramos, José Carlos Beraldo e o Paulo Micheletti. Esse comitê criou regras com bastante transparência, com clareza. No dia 8, os assessores dos candidatos estiveram aqui presentes, participaram do sorteio, conheceram as regras da nossa entrevista. E hoje temos aqui a honra de receber o nosso candidato Emílio, né? Nosso não, o candidato aqui é prefeito de Osasco, né? E então, eu acho importante também a gente pensar no futuro de Osasco, porque essa eleição implica em você ter um prefeito por 4 anos. E a gente tem preocupações com a cidade, com o futuro da nossa cidade também. Por quê? Porque nós temos uma reforma tributária já em andamento aí na Câmara Federal, no Senado. E isso pode, dependendo do que acontecer, atrapalhar um pouquinho a possibilidade que os municípios têm de fazer atração de empresas para gerar empregos e negócios no nosso município. Osasco cresceu muito através da atração de empresas aqui dentro. Também é importante a gente pensar que existe uma lei chamada a Lei de Liberdade Econômica, que ela facilita a vida do pequeno empreendedor, onde a prefeitura pode simplificar, diminuir a burocracia e fazer com que o empreendedor possa fazer gestão mais simples do seu próprio negócio. E também criar um bom ambiente de negócio aqui dentro do nosso município, para que a gente, como comerciantes, prestadores de serviço, que é a nossa marca principal, né, Emílio? Osasco é muito marcada por comércio e prestador de serviço. Para que a gente tenha um bom ambiente de trabalho, possibilidade de crescer, de prosperar. Tudo isso envolve segurança pública, mobilidade urbana, a simplificação dos processos internos para diminuir a burocracia. Então, eu não quero me alongar muito, porque você tem muita coisa para falar. Eu queria desejar boa sorte a você e dizer que a CEL está sempre ao lado dos empreendedores. Obrigado. Marcos, aguarda um pouquinho aqui comigo, só para a gente relembrar para o pessoal como é que vai funcionar as regras e a dinâmica, né? Primeiro, que a gente vai poder receber perguntas da plateia por escrito. Então, nós temos a equipe que está ali, por exemplo, o Carmen, a turma, o Paulinho está ali atrás, o Paulo Tosi também.
Então, quem quiser já fazer alguma pergunta desde o início, pode já escrever. Se você quiser se identificar, caso não dê tempo de responder todas as perguntas, a gente encaminha depois ao candidato para que responda. Caso não queira se identificar, também não tem problema nenhum. A gente vai selecionar as perguntas aqui e fazer todas que forem possível. Como é que vai funcionar? O candidato terá uma apresentação inicial de até 15 minutos para falar livremente, da maneira que achar melhor. Nós teremos, na sequência, um bloquinho de 10 minutos, onde o candidato vai sortear aqui perguntas relacionadas ao seu plano de governo, tá? Que foi feito aqui pelo pessoal, voltada sempre para o olhar empresarial, candidato. Na sequência, nós teremos perguntas da CEL, dos mais diversos formatos, novamente, sempre voltado para o interesse empresarial, e um bloco de 20 minutos, pergunta da plateia. Ao final, mais 5 minutos para as considerações finais e a gente poder finalizar o nosso evento. Então, eu gostaria de que o Marcos recebesse aqui no nosso palco candidato Emídio de Souza. Candidato, os 15 minutos, fica totalmente à vontade. Enquanto você vai colocando sua água, deixa eu aproveitar para falar uma coisa. Eu vou querer saber qual a sua receita para poder transformar Osasco numa cidade melhor, porque eu tenho visto suas redes sociais e está cozinhando bem, né? Todo dia sai uma macarronada bonita ali. Candidato, fica à vontade. Eu já cozinhava há muito tempo, porque a minha mulher gosta que eu cozinhe. Agora ela virou desembargadora federal, o que eu vou fazer? Cozinhar para para ela. Tem que cumprir, né? Então, deixa eu primeiro cumprimentar a todos aqui, em nome do Marcos Atiabaian, nosso presidente, também os demais dirigentes aqui presentes, empresários, enfim, cidadãos, pessoal do conselho aqui, todos presentes, e você, Denis. Eu pedia só que você me avisasse, faltando 5 minutos, para eu poder me organizar aqui. Eu queria dizer o seguinte, olha, primeiro, eu acho que essa fase inicial eu vou tomar como se você tivesse feito uma pergunta para mim, né? Por que eu quero ser prefeito? Eu acho que essa talvez seja o objetivo maior dessa parte inicial. E eu quero ser prefeito novamente, me dispus a ser candidato, porque eu acho que Osasco está num momento muito especial e muito decisivo da sua vida política administrativa, da sua história, né? Nós somos uma cidade que cresceu muito nos últimos quase 20 anos, né? Osasco ela teve um crescimento acentuado, né? Se você pesquisar no IBGE, você vai ver uma coisa lá, no site do IBGE, vamos tratar de dados oficiais, você vai ver que lá o crescimento do PIB de Osasco, que tão festejado hoje, mas quando eu assumi a prefeitura, o PIB de Osasco era o 23º do país, no ano de 2005. Estou falando de dados oficiais que estão no site do IBGE. Todos sabem também, principalmente a Associação Comercial, do trabalho que foi feito, porque a Associação Comercial participou de tudo, junto com a OAB, junto com o pessoal contabilista, o SESCOM, todo mundo aqui participou muito disso, que resultou num novo Código Tributário para Osasco, resultou em algumas outras medidas que foram tomadas para beneficiar. O resultado disso é que, quando eu deixei a prefeitura 8 anos depois, Osasco tinha saltado de 23º lugar no PIB para 9º lugar no PIB. Então, esse foi o grande salto de Osasco. Ele saltou, portanto, 14 posições nesse período, né? Depois, continuou crescendo, porque quem veio depois de mim também não mudou o que nós tínhamos feito. E ela chegou hoje ao 7º PIB do país. E ela já é o 2º de São Paulo desde 2009, né? Em 4 anos depois, já era o 2º de São Paulo, a posição que ela mantém até hoje. Mas qual a vantagem de um município adquirir esse nível, vamos dizer, de riqueza, de desenvolvimento econômico? A vantagem é que ela adquire melhores condições de enfrentar os problemas que ela tem, em todas as áreas que são atribuições do poder público, sabe? Na saúde, na educação, no transporte, na mobilidade urbana, né? No atendimento à habitação, todas as áreas, a área ambiental. Então, para mim, o mais importante de você ter riqueza é para isso,
né? Ninguém fica rico só para manter a conta rica no banco. Fica rico para poder ter melhores condições de vida. E a cidade é isso que se espera dela. E então, esse é o ponto, né? Primeiro, Osasco cresceu, ela cresce seguidamente desde esse período. Ah, mas cresceu só por causa do Código Tributário? Não. Ela cresceu porque nós desburocratizamos a cidade. Todo mundo se lembra que ela levava 140 dias para abrir uma empresa naquele período. Nós vamos dizer, agilizamos com vários procedimentos para que fosse em 10 dias já naquele período. É daquele período também que nós trouxemos a Junta Comercial do Estado para cá, porque ela ficava lá no centro de São Paulo, tudo muito difícil para abrir uma empresa. E trouxemos para cá, isso facilitou muito. E depois o passo seguinte foi criar a Casa do Empreendedor, que facilitou ainda mais a abertura de empresas aqui no município. O desenvolvimento prosseguiu com o programa de capacitação de mão de obras, né, com tudo. Vocês sabem também que nós, naquele período, na mudança do Código Tributário, foram reduzidas 92 alíquotas de serviços. Pouca coisa não deu acordo com a associação comercial. Eu diria que 95% chegamos a um acordo. O que não deu acordo, não deu acordo, mas nós fizemos do mesmo jeito. E um dos setores que a gente queria atrair era o setor de e-commerce, que naquele momento pouco se falava em venda pela internet. Era uma coisa que a gente ouvia falar, nem os supermercados. Naquela época, apenas o Pão de Açúcar tinha um serviço de venda pela internet que você comprava, fazia uma compra hoje e ele entregava 4 dias depois, uma dificuldade tremenda. Então, Osasco atraiu e todos esses grandes players de e-commerce vieram para a cidade e continuaram vindo ao longo do tempo. Paulo Continha há de lembrar que, quando nós sancionamos o Código Tributário, eu acho que teve alguma homenagem, alguma coisa aqui na Associação Comercial, e eu falava assim, eu confesso para você que eu estou com medo. Por quê? Porque você vai reduzir 92 alíquotas. Eu falei, o que vai acontecer com o orçamento? Porque o orçamento é assim, a despesa é uma certeza, a receita é uma possibilidade, né? As despesas vêm, você querendo ou não. A receita, eu dependo de um... Então, eu temi, mas o resultado foi espetacular. O PIB cresceu, o orçamento cresceu, né? Então, nós temos um orçamento hoje 11 vezes maior do que nós no meu primeiro ano de governo, em 2005. Então, evidentemente, a cidade hoje tem muito mais condições de enfrentar seus problemas, que me anima. Me anima, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa interessada e, vamos dizer, e que eu não deixo de pesquisar sempre sobre políticas públicas, sobre como aperfeiçoar as políticas públicas, como oferecer melhores serviços, né? É o que se exige. O que se exige não é muito. É o seguinte, o serviço público, qual é o papel dele? Qual é o papel dele no desenvolvimento econômico? Qual é o papel dele nas áreas fins, né, de saúde, de educação, de conservação da cidade, de segurança? E aí, a partir daí que nós temos que, vamos dizer, que formular. E eu gosto disso. Então, me anima muito essa ideia de fazer. Evidentemente, nós estamos numa eleição, esse país tão polarizado que nós temos hoje, ele, às vezes, cega as pessoas. As pessoas passam a não ver o que é real e passam a ver fantasma em tudo quanto é lugar, né? Agora, quem quer discutir problema real da cidade, soluções para os problemas reais, pode ter certeza que é o que eu gosto de fazer. O que eu posso oferecer para Osasco? Eu posso oferecer um programa de governo vigoroso. Aliás, queria homenagear a Dulce Casuni e o Dr. Lorenzo, que estão aqui, que foram os coordenadores do programa de governo. Centenas de pessoas participaram dessa elaboração, que levou meses para ficar pronto, né, o diagnóstico e as propostas também. Então, eu ofereço um programa de governo que eu acho que é antenado com essa etapa. Eu sei que o Brasil e Osasco de hoje não é mais a Osasco que eu peguei naquela época, mas eu também não sou o mesmo, eu também me atualizei, eu também busquei, eu também conheci, né? Também conheci novas experiências
E o próprio desenvolvimento tecnológico de hoje, né, ele permite novas soluções, soluções mais ágeis, mais eficazes, e isso tem muita importância para nós. Então, 4 minutinhos. 4 minutinhos. Então, me anima isso. Eu ofereço isso, e o que eu tenho para oferecer é uma experiência de governo que não foi uma experiência qualquer. Foi uma experiência muito renovadora em Osasco, né? Eu dividi com a Associação Comercial os prêmios que nós ganhamos, né? O prêmio Prefeito Empreendedor do SEBRAE estadual, do SEBRAE nacional, né? Prêmio Melhores Práticas da Caixa Econômica Federal, sabe? Tudo prêmios que a gente, vamos dizer, eu tenho orgulho disso, não é por um orgulho pessoal, é para saber que uma proposta fez a cidade avançar. Desenvolveu como nunca o sistema viário da cidade, foi daquela época, projetos estruturantes, como o projeto Tietê 2, que visava a recuperação de toda a área do Bonfim, né? Projetos fundamentais, por exemplo, de urbanização de favelas, que nunca se urbanizou tanto, foram as 10 maiores favelas urbanizadas. Eu vou encerrar dizendo para você o seguinte, não foi em outro lugar, foi aqui nesse palco, e eu aí nesse púlpito, que nós apresentamos o primeiro projeto de urbanização de Osasco, que era dos portais, né? Eu falei para o Serginho, esse projeto está tão bonito, Serginho, que se você entregar 10% dele, vai estar de bom tamanho. E ele falou para mim, nós vamos entregar tudo. E entregamos tudo, do jeito que foi projetado. Sabe, o que era um mar de barracos virou conjunto habitacional, o que era córrego virou rua, o que era matagal virou escola, outro lugar virou centro cultural, que está lá, porque não é só habitação, era uma visão mais completa de habitação popular. E isso nos levou, então, ao patamar de ter um governo bastante eficiente. Então, é isso que eu estou colocando à disposição de Osasco. Experiência, porque Osasco não tem mais o direito de cair. Osasco chegou num patamar que tem que ser daqui para frente. Sabe? Alguém que pense Osasco, a próxima etapa do seu desenvolvimento, como é que nós vamos fazer os negócios de Osasco serem mais prósperos e a Prefeitura colaborar nesse processo. É isso. Excelente, candidato. Feita essa apresentação inicial, a gente passa agora para o segundo momento em que nós sortearemos algumas perguntas feitas pela nossa turma aqui da Comissão das Eleições. Candidato, considerando que todas as áreas da administração pública afetam direta ou indiretamente atividades empresariais, sortearemos perguntas nesse sentido, relacionadas ao seu plano de governo, seguindo aqueles blocos em que o seu plano está dividido. A gente tem aqui uma caixinha. É muito tecnológica esse nosso sistema. Você tira... Em plena era da inteligência artificial, hein? Você quer que eu leia, senhor? Vamos lá. Muito bem. Olha, logo de cara, do bloco Desenvolvimento Econômico Sustentável, o item selecionado foi: onde será e como funcionará o condomínio empresarial tecnológico proposto em seu plano de governo? Olha, onde será? Eu não me antecipei a esse fato, esse dado, porque isso depende de muitas coisas, né? Eu, por exemplo, acho... Quanto tempo eu tenho para essa resposta? Nós temos 10 minutos para o bloco total. Que são quantas perguntas? Quantas conseguir tirar? Ah, tá. Entendi. Então, eu acho assim, o centro tecnológico, ele é uma necessidade de Osasco. Primeira coisa é isso. Como é que eu imagino ele? Eu imagino ele um local de colaboração, não só da prefeitura, mas que também traga as empresas, né? Que inovação você discute é isso, no ambiente empresarial, no ambiente de colaboração do poder público. Você discute também com a colaboração das universidades, e nós temos uma universidade federal de ponta, Sim. cujo, vamos dizer, o centro dela é a questão da economia, né? Ela tem a EPEM, que é a Escola Paulista de Economia e Negócios. Então, ela pode e deve colaborar. Não tínhamos isso lá atrás, hoje nós temos. Sim. Temos o Instituto Federal chegando agora, que vai estar na área de tecnologia. Então, isso tudo, junto, nós podemos criar um bom caldeirão.
Eu acho que, quanto ao lugar onde vai ser, nós vamos estudar com calma, até com vocês. Eu acho que o mais importante é a decisão de fazer. Excelente. Candidato, tira mais uma, por gentileza. Vamos lá. Do bloco Segurança Pública, como pretende, candidato, implementar as suas propostas feitas no plano de governo, especificamente para a GCM? As propostas mais importantes da segurança pública são 3. Primeiro, dobrar o efetivo da Guarda Civil Municipal. Nós podemos fazer isso. Osasco tem poderio, força econômica e orçamentária para dobrar. Dado que a questão da segurança ela é absolutamente vital para todo mundo, para o cidadão, para os negócios, para todo mundo, para o ambiente que se cria na cidade. Então, o que eu pretendo fazer? Primeiro, dobrar o efetivo da Guarda. Segunda coisa, a Guarda, eu dobrei o efetivo quando eu fui prefeito. Dobrei, criei a Guarda Feminina, criei o Centro de Treinamento, criei a Corregedoria da Guarda, ela virou referência nacional. Tal. O que eu pretendo fazer mais? Reativar as bases de segurança fixa nos bairros de Osasco. Nós criamos, na nossa época, foram construídas 8 bases de segurança. Infelizmente, todas hoje foram fechadas. 2 delas, inclusive, demolidas. Quem tiver dúvida, é aquele modelo que fica na entrada de Osasco, na Vila Iara, aquela redonda, ela é blindada, e o objetivo dela é o chamado policiamento de proximidade, que é o que eu acredito. O que é o policiamento de proximidade? É aquele onde os guardas vão circular pelas áreas comerciais, vão circular por ali, 2 ficam dentro da cabine, 2 ou 4 vão circular por ali, vão se relacionando com os comerciantes, vão sabendo o dia que aparecer alguém ou um veículo ou uma moto estranha, ele sabe o que é, e ele pode acionar. Acho que hoje há uma certa concorrência da Guarda Civil com a Polícia Militar, que eu acho que são papéis distintos. Não é à toa que ela chama guarda e não chama polícia. Não é à toa que ela é civil e não é militar. Agora, ela pode colaborar demais na segurança. E, por fim, um projeto chamado Muralha Digital, que é aproveitar a tecnologia disponível hoje para você integrar os serviços e dar efetividade no combate ao crime. Quer dizer, nós temos tecnologia, espalhou-se um bocado de câmera pela cidade, tem um centro de monitoramento que foi concebido na nossa época, aliás, a Dulce foi quem projetou e estudou toda essa questão e obteve até o financiamento. Ela vingou depois. Mas o importante é que o Osasco tem. Agora, como são utilizadas essas imagens? O que a Polícia Militar utiliza, por exemplo, para o combate à criminalidade? Ela utiliza os dados que estão naquelas imagens? Quer dizer, você tem câmeras hoje capazes de filmar ou de gravar uma placa de carro a 1,5 km de distância. Você tem a possibilidade de reconhecimento facial. Então, isso tudo ajuda demais. Agora, tem que estar tudo muito integrado, o centro com a Guarda Civil, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e todos os órgãos de segurança. Perfeito. No bloco só para completar, assim, as bases de segurança. Nós vamos reabrir as 8 bases que foram fechadas e vamos criar 8 bases novas em lugares que nós vamos discutir com a sociedade civil. Perfeito. A gente pode aprofundar nesse assunto depois, novamente, não tem problema algum. Por favor, candidato, sorteia mais um. Enquanto eu leio, só toma uma água. Vamos lá. Pergunta retirada do bloco Administração Pública, Funcionalismo, Transparência e Participação Social. Quais são as principais mudanças propostas para a Controladoria Geral de Osasco para assegurar sua autonomia e independência? Veja só, eu falo com tranquilidade porque quem criou o controle interno ainda não era a controladoria, mas não havia controle algum na prefeitura. Eu criei o controle interno na Secretaria de Finanças, que passou. Depois ele ganhou autonomia com a criação da controladoria. Eu só acredito em controladoria se ela tiver autonomia para trabalhar, porque ela vai fiscalizar a própria prefeitura. Então, se ela não tiver, vamos dizer, liberdade para fiscalizar, para denunciar o que está errado, para cobrar que haja mais transparência nas coisas, não vai andar.
Então, eu não trabalho. Para mim, poder público, tudo que é do poder público tem que ser transparente, aberto, preços, licitações, tem que ser absolutamente transparente. Fornecimento de informações. Se é poder público, não pode ter nada de secreto. Perfeito. Mais uma pergunta, candidato, por favor. Vamos lá. Essa vem do bloco Assistência e Desenvolvimento Social. Olha, esse é um assunto que certamente a gente vai voltar no próximo bloco também, veja só. A população em situação de rua é uma grande preocupação em diversos aspectos. As propostas apresentadas em seu plano de governo serão suficientes para encaminhar esta questão rapidamente? Quais são suas principais propostas nesse sentido? Deixa eu te falar uma coisa, olha, toda vez que alguém prometeu encarar o problema, resolver o problema de cracolândias e de população de rua da noite para o dia, essa proposta deu em nada. Por quê? Porque é mentira que as pessoas conseguem resolver isso da noite para o dia. Todos se lembram aqui do que o Dória fez quando assumiu a Prefeitura de São Paulo. Não o governo do Estado, a Prefeitura. Ele falou, vou acabar com a Cracolândia em 2 meses. O que ele fez? Botou a polícia, não sei o que lá, espetáculo, né? Criou factoide político, achando que aquilo... Ele não acabou com nada, ele espalhou e depois se reagrupou novamente. Porque você não acaba isso só com polícia. Correto. Isso aí precisa... É lógico que tem polícia, porque tem tráfico no meio, então tem que ter polícia, tem que ter inteligência, tem que ter tudo. Mas tem que ter saúde, porque as pessoas que moram ali na condição de viciados, por exemplo, em crack, as pessoas estão doentes. Sim. Elas estão doentes, ela precisa de tratamento e não vai sair daquela situação sem tratamento. Precisa de abordagem psiquiátrica, psicológica, sabe? Precisa de abordagem de assistentes sociais. É um todo. Então, dá para acabar? Dá, mas dá para acabar com uma política consequente, não prometendo que vai resolver da noite para o dia. Eu não vou prometer isso, porque isso não vai acontecer. Sabe? Nós já vivemos isso. Então, eu acredito nas equipes multidisciplinares de abordagem de rua, com apoio da Guarda Civil, com apoio de todo mundo, mas para resolver o problema de maneira paulatina. Você precisa tirar as pessoas da rua, né? Você precisa botar em tratamento, mas nós não podemos prometer o que não dá para ser cumprido só para ganhar aplauso fácil, como já se fez nesse país e não se resolveu. Ótimo. Dá tempo de mais uma questão, candidato. Vamos lá. Do bloco Segurança Alimentar e Nutricional. Seu plano de governo menciona a criação de 3 sacolões municipais. Por que o senhor considera que esta opção seja melhor do que estimular e apoiar pequenos empreendedores a montarem seus negócios em locais de maior necessidade? Porque o combate à fome, sabe, a fome absoluta, ela é uma obrigação do poder público. Do poder público. Eu acho que assim, estimular os negócios sempre. E é sempre o que eu fiz, sempre o que eu trabalhei. Agora, você tem, apesar disso, você tem uma população que vamos dizer assim, ela é hipossuficiente, né? Ela não consegue ter dinheiro para as necessidades mínimas. Os sacolões que tem em São Paulo, nas grandes cidades, você precisa ter para oferecer o quê? Para oferecer aqueles alimentos básicos, sabe? De fruta, de legumes, de ovos, de coisas assim, como tem em São Paulo. São Paulo tem mais de 30, né? E eu acho que ele pode prestar um serviço. Então, isso não quer dizer, vamos dizer, desprezar a iniciativa privada, os pequenos negócios. As coisas dão para conviver de maneira concomitante. O negócio prosperando e a prefeitura cumprindo o seu papel de combate à fome. Perfeito. Olha, temos 1 minuto praticamente. Acho que dá para mais uma. Vamos lá. Legal, tá bacana esse jogo aqui. Do bloco Administração Pública, Funcionalismo, Transparência e Participação Social. Organizações, como a própria Associação Comercial e Empresarial de Osasco, as também de atuação social e outras entidades representativas, compõem as chamadas Forças Vivas da cidade. Qual a importância destas entidades para o senhor e como elas deverão participar de sua gestão? Eu acho que, como eu já fui prefeito, o bom de ser prefeito é o seguinte, eu não sou uma novidade. Vamos dizer, todo mundo me conhece e conhece o meu jeito de trabalhar. O que eu posso oferecer é experiência, não é novidade.
E eu não sei se novidade depende da novidade que vem, né? Sim. Se for um Pablo Marçal, eu considero que é uma novidade nociva. Mas, assim, então, o que eu penso? Eu penso assim, ó, nós já vivemos isso. Nós já criamos Fórum de Desenvolvimento Econômico e Social. Todas essas entidades que você está falando, mais Ciesp, mais... Naquela época não tinha o Cioeste, não tinha o consórcio, mas todas as grandes e mais importantes entidades de Osasco participaram. Tinha a Associação de Engenheiros Arquitetos, tinha o pessoal de supermercadistas, todo mundo estava junto. Não tinha APAS ainda em Osasco, mas já tinha Organização dos Mercados. Então, para mim, é daí para frente. É cada vez mais colaboração, cada vez mais participação das forças chamadas as forças vivas da cidade, né? Quer dizer, as pessoas precisam ser ouvidas, o empresário, o trabalhador, os representantes de movimentos sociais, de grandes entidades, todo mundo tem que ser ouvido. Sim. Porque o que acontece na cidade interessa a todo mundo, não interessa a um só, né? Certamente. Candidato, encerramos então essa parte do nossa entrevista com as perguntas sorteadas. Muitos assuntos ainda vão ser mencionados aqui, mas em outro formato. A gente passa agora para algumas questões elaboradas pelo grupo aqui da nossa comissão e também aquelas absorvidas nas inscrições que nós fizemos pela internet. Para começar, a pergunta de um dos nossos membros aqui, que ele quer saber o seguinte: qual a visão do senhor sobre a classe empresarial, classe empreendedora de Osasco? E qual papel essa classe tem para a cidade? Eu acho assim, olha, Osasco não chegou a esse ponto por obra e ação do poder público só. Muitos acham que é, né? Muitos acham que, olha, eu acho que o poder público tem um papel. Agora, o setor privado, evidentemente, tem o seu papel. Quer dizer, eu vou dizer que quem desenvolveu Osasco foi a prefeitura? Não, acho que o poder público tem um papel de facilitar o desenvolvimento, estimular o desenvolvimento. Para isso, é aquilo que eu falei, nós precisamos criar ambiente favorável aos negócios na cidade. Então, como é que você cria ambiente favorável? Ó, tem a questão tributária, que é importante, você tem a questão de mão de obra, que é importante, você tem a desburocratização para não criar problemas desnecessários para quem está empreendendo, né? Você pode criar instrumentos como nós criamos a Casa do Empreendedor. Então, novamente, aqui eu digo o seguinte: eu acho que eu já dei demonstrações do apreço que eu tenho pelo setor privado, pelos empresários, pelos empreendedores, vamos chamar assim, da noção de empreendedorismo. Perfeito. Sabe? De você garantir que tudo que puder ser feito para favorecer o ambiente econômico na cidade tem que ser feito. Porque a cidade cresce, gera emprego, quem gera emprego é esse setor, quem paga impostos é esse setor. Então, nós precisamos, a cidade, para progredir, precisa da parceria permanente com os empreendedores. Perfeito. Nessa receita, né, do ambiente favorável para os negócios, o senhor mencionou também a capacitação, né, para que nós tenhamos mão de obra que possa ser absorvida nas empresas aqui da cidade. E esse tem sido um desafio enorme, candidato, para todo mundo ter essa mão de obra que realmente tem a capacitação necessária. Como que a prefeitura, nessa nova fase, pode ampliar o acesso às pessoas para a capacitação e que, de fato, elas consigam aplicar isso no mercado de trabalho? Eu acho que você tem vários instrumentos para isso. Primeiro, você pode fazer direto, né? Como nós fazíamos, nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, que a Dulce comandou por muitos anos também, e com vários programas, que ia de operação trabalho, de qualificação profissional. E a qualificação profissional, antigamente, ela era feita assim: a prefeitura montou um curso de corte e costura, o outro montava um de pedreiro, outro de eletricista, né? Tinha uma confusão em Osasco, quem dava curso antigamente era o Fundo Social, não era a Secretaria. Então, nós concentramos isso na Secretaria, na SDTI. Por quê? Porque ali é onde as coisas podem ser melhor planejadas. Ela tá permanentemente em contato com o mundo do trabalho. Então, quando nós criamos o Portal do Trabalhador, também era para garantir isso, né? O do Centro, do Santo Antônio. Nós ficamos, então, o que eu penso assim, agora nós temos novos desafios. Não adianta você formar mão de obra naquilo que a cidade não absorve. Você precisa se formar naquilo que a cidade absorve. Eu me lembro da gente formando gente, por exemplo, de vitrineiro. Sim. Por quê? Porque o comércio de Osasco exigia
que tivesse vitrineiro. Eu me lembro a gente formando gente para trabalhar em rádio e TV. Por quê? Porque nós temos 2 grandes empresas de sedes de TV aqui na cidade. Né? Nós fizemos diretamente? Não. Rádio e TV, por exemplo, nós fizemos junto com o Instituto CRIAR, que é o do Luciano Huck, por exemplo. Né? Muitas coisas nós fizemos em conjunto com o SENAC, com o SENAI. Né? Muita coisa nós parcerizamos ali, fizemos juntos, e eu acho que esse é o caminho. Legal. O senhor está mencionando o plano de governo também? Só um complemento. Claro. Evidente que o desafio de agora, gente, é formar as profissões do futuro. Né? As coisas vinculadas à tecnologia. Então, ter ganhado para Osasco o Instituto Federal, que deve entrar em funcionamento o ano que vem, provavelmente, é um ganho enorme para essa pauta. Por quê? Ele vai formar mão de obra de ponta, né, na área de tecnologia. Ele comporta 1.400 alunos. Isso significa que a cada 3 anos nós vamos jogar 1.400 profissionais altamente capacitados e capacitadas no mercado de trabalho. Nós precisamos melhorar isso, Sim. Porque, apesar de Osasco ser o 2º PIB do Estado, quando você vai ver na renda, né, a renda ela é a 8ª do Estado. Por quê? Porque nós precisamos de profissões cada vez... E o mercado vai exigir profissões cada vez mais qualificadas. Sim. Tu sabe que você pescou minha colinha aqui, ó, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Nas políticas para a juventude, um dos itens fala exatamente de propor que a unidade do Instituto Federal tenha uma ênfase, né, para os cursos, para as matérias, as cadeiras voltadas para a tecnologia e também inovação. E a gente ia perguntar, não seria fundamental também colocar o empreendedorismo nesse pacote? Porque quando você junta empreendedorismo, tecnologia e inovação, você pode ter um celeiro de startups. Deixa eu te dizer uma coisa. Ó. O Instituto Federal ele funciona assim. Vamos primeiro lembrar que ele é o melhor ensino público de nível técnico do país. O Instituto Federal ele está graus acima de instituições que já são importantes e boas, como a ETEC e como a FATEC. Sim. Mas ele está acima disso. Então, ter ganho isso para Osasco é fundamental. Como é que ele é feito? Ele é definido, a vocação dele, conjuntamente entre a direção, tem a reitoria dos Institutos Federais de São Paulo e com a Prefeitura. E a Prefeitura deveria chamar a sociedade civil para discutir, olha, qual é a vocação? Né? E a vocação que foi definida para Osasco é ciência e tecnologia. Se for para incorporar outro setor, teremos que reabrir uma discussão com a reitoria da Unifesp, do Instituto Federal, do Instituto Federal e reabrir essa discussão, que é uma coisa que eu acho que nós podemos fazer ao longo do caminho. Perfeito. E é fundamental, porque até uma das perguntas que nós recebemos foi sobre como que a gente pode proporcionar a reindustrialização de Osasco. A gente sabe, Osasco tem uma área pequena, né? É difícil você acomodar grandes plantas industriais aqui na cidade. Então, empresas que atuem com tecnologia e não requerem um espaço físico tão grande são de fundamental importância, no meu entender, para a cidade também, no nosso entender, para a cidade também. E caso no Instituto nós pudéssemos não mudar a vocação dele, mas colocar esse tempero lá também de empreendedorismo em tudo que se possa ser feito quando se fala em educação, eu acredito que possa colaborar muito para o desenvolvimento das empresas. Concordo, eu acho que tudo pode ser. E para desenvolver empresas, você precisa ter... Lembra que nós criamos aqui na nossa época a incubadora de empresas. Sim. Não sei nem como é que anda isso, não sei se prossegue, se não prossegue, mas ela era um espaço importante, porque o início de um negócio, muitas vezes, vamos pensar naquele trabalhador ou aquele empreendedor que resolveu abrir um negócio. Ele não tem capital suficiente, muitas vezes, ele não tem dinheiro para alugar um espaço. O risco dele tem que ser diminuído para ele poder você ter um índice de mortalidade de empresas, né, menor. As empresas no Brasil morrem muito antes de completar 1 ano, 2 anos de idade. Né? Então, nós precisamos melhorar isso. Eu acho que, então, eu acredito muito em incubadora, eu acredito muito em você fazer uma política que favoreça as startups, o desenvolvimento de tecnologias. Eu acho que o próprio centro tecnológico que nós imaginamos, ele vai ser um centro de inovação. E quando você cria inovação, você cria novos negócios também. E as coisas caminham
dessa forma, entendeu? Perfeito. Olha, aproveitando a questão do ambiente favorável a negócios, o Marcos mencionou na abertura a Lei de Liberdade Econômica e as prerrogativas que ela traz no sentido de dar condições ainda mais fáceis, menos burocráticas, menos onerosas, para que especialmente o micro e pequeno empreendedor possam iniciar suas atividades e desenvolvê-las com mais tranquilidade. Por exemplo, eliminando a obrigatoriedade de alvará para algumas atividades de baixo risco para micro e pequenas empresas, né? Osasco ainda não tem isso devidamente regulamentado. Não sei se o senhor já verificou a respeito, se dá para falar alguma coisa da possibilidade de implementar o mais rápido possível numa gestão do senhor o que preconiza a Lei da Liberdade Econômica. Eu acho que dá. Dá porque essas coisas dependem muito mais de vontade política, de você fazer o seguinte: você quer trabalhar em parceria, quer favorecer o ambiente de negócio, você precisa tomar todas as medidas que favoreçam o ambiente de negócio. Da segurança à mão de obra, da desburocratização, a redução tributária. Veja bem, nós não trabalhamos em Osasco, como outras cidades trabalharam, em nenhum momento com isenção tributária. Nós trabalhamos com redução tributária. E foi suficiente. Sim. Foi suficiente. Acho que Osasco, assim, você não tem grandes espaços para grandes empresas, grandes players. O que eu vi em Osasco nos últimos anos foi a transformação de antigas indústrias em galpões de logística, né, que são importantes para a cidade. E nós já falávamos disso no Fórum de Desenvolvimento Econômico. Osasco tem uma localização privilegiada. O ex-governador e atual vice-presidente Geraldo Alckmin, ele falava sempre que Osasco é a melhor esquina do Brasil. Sabe? Então, nós precisamos saber aproveitar isso. Esse ambiente, o que houver de regulamentação que a gente possa fazer para adaptar Osasco à Lei de Liberdade Econômica, nós faremos. Eu acho que isso é a vontade de se fazer. Sim. Você sabe que é curioso, porque às vezes muita gente olha o PT e tem dúvidas sobre o nosso comportamento em relação ao mundo dos negócios. Mas nós vamos lembrar que a lei das micro e pequenas empresas foi criada no governo Lula. O Simples também foi criado no governo Lula. Sabe? Nunca houve tanto crédito para o Brasil, para empreendedorismo, como houve no governo do presidente Lula. Correto. Pegando esse gancho, candidato, o Marcos também mencionou sobre a reforma tributária que está aí para ser regulamentada e ela vai ser um período longo de transição e tudo mais. E tem uma grande preocupação de todos aqui. Tivemos um seminário muito bacana um tempo atrás que nos deixou com muitas dúvidas no sentido de como que a cidade pode estar preparada, já que, em grande parte, essa atração que se faz para Osasco se deve à redução de tributos, de ISS, por exemplo, como começou lá atrás, em 2005. O que tem que fazer, candidato, para que Osasco esteja preparada, não só para a próxima gestão, mas para os próximos anos? A implementação vai levar 10 anos, para que ela, de fato, continue sendo uma cidade atraente para as empresas, para gerar empregos, para ter capacidade financeira para fazer uma boa administração. Não, primeiro, eu acho que nós precisamos saudar a aprovação da reforma econômica depois de 40 anos de tramitação como uma vitória muito importante. Sabe, com o Congresso hostil, eu acho que aqui nós precisamos reconhecer o relevante papel do ministro Fernando Haddad nessa questão. É muito importante o que ele fez, não é? E ter aprovado, num ambiente político que todos conhecem, a Câmara dos Deputados e o Senado, ter aprovado isso, eu acho que foi um ganho enorme para o Brasil. E foi um ganho porque, no Brasil, nós falamos muito da carga tributária, mas o pior da carga tributária é que ela é injusta, ela é mal distribuída. Você tem gente, sabe, quando nós estamos falando de andar de cima, nós estamos falando de investidores que têm grandes fundos internacionais que não pagavam imposto. Não é? Nós estamos falando de situações que ela corrigiu. Evidente que o fato dela ter dado o prazo de 10 anos para a implantação e dado um prazo, inclusive, de início dela, foi muito importante. Por quê? Porque ela realmente vai mexer com a estrutura do país, a estrutura tributária, e isso com reflexos na estrutura produtiva, na estrutura de distribuição, na estrutura comercial. Então, o país tem que se acostumar com essa ideia, né? É mais ou menos como quando foi criado o Plano Real.
Sim. que primeiro, sabe, precisaria mudar a cabeça das pessoas. E mudou, criou a URV primeiro, ficou um ano, depois mudou. Até o dia que chegou o real, as pessoas estavam com a ideia que, olha, R$ 1 é $1, não preciso mais ficar fazendo conta, a inflação está debelada. Quer dizer, eu acho que nós vamos precisar nos acostumar com a ideia. E os municípios, eu não acredito em perda significativa para o município. Eu acho que vai mudar a forma, né? Como é o ICMS. O ICMS ele é um imposto estadual, então as empresas de Osasco pagam para o Estado e o Estado devolve para o município na proporção que ele contribuiu para o ICMS. Então, o futuro IVA vai ter um pouco essa situação de você devolver para o município o tanto que ele contribuiu. Então vai dar para a gente surfar legal nessa onda aí. Eu acho que dá, mas vamos ter que ter um período de adaptação mesmo. Claro. Ainda bem que nós temos 10 anos para fazer isso. Então, o próximo governo vai ter que se debruçar sobre esse tema. E, novamente, eu vou reativar o Fórum de Desenvolvimento Econômico para a gente conversar sobre esse tema de maneira permanente. Perfeito. E também, vamos dizer, o que eu precisar, sabe, o que precisar do governo federal de vir aqui esclarecer, eu vou batalhar para que venha técnicos do governo aqui, sabe, se precisa até o ministro Fernando Haddad para estar presente aqui e garantir, vamos dizer, uma discussão mais ampla sobre esse tema. Perfeito. Eu vou até aproveitar, candidato, como a gente vai ter que administrar o tempo, fazer uma pequena transição aqui, já incluir algumas perguntas que possam surgir que tenham relação com o que nós estamos fazendo. Paulo Continho, por exemplo, mandou uma que está relacionada a isso. A gente vai ter ajuda do governo, mas também a sociedade civil deve estar participando para contribuir com isso, né? Então, Paulo diz, tivemos a coincidência de mandatos e muita coisa aconteceu aqui. Qual será o papel da CEL no seu governo, especialmente nessa questão da preparação para a cidade, para a reforma tributária? Eu acho que é assim, ó. Primeira coisa, isso depende muito da atitude do governante. Quer dizer, todo mundo sabe que a essência do nosso governo foi participação, foi abertura para o diálogo permanente. Eu falei aqui, nós tivemos acordo em 95% dos itens quando a gente discutia alíquotas. Sim. Sabe? Teve algumas que não deu. Mas, veja bem, é possível produzir consensos a partir de um diálogo sincero. Então, assim, para mim, a associação comercial, ela representa o que Osasco tem de melhor em termos de representação do empresariado, dos empreendedores de Osasco. Não só por tudo, mas pela antiguidade dela, ela está intimamente ligada à história de Osasco, que ela nasceu praticamente junto com Osasco. Então, se tem alguém que viu todos os governos que passaram por Osasco e qual foi a característica de cada um, é a associação comercial. Excelente. Candidato, ainda no ambiente, agora falando até do ambiente físico mesmo, né, da cidade, para poder receber especialmente os consumidores, as pessoas que vêm transitar aqui. Osasco tem um esforço de grupos aí muito dedicados para que a gente consiga fazer com que Osasco assuma um papel importante no turismo de negócios, né, o turismo comercial. Osasco também, campanhas da mesma época também, compre aqui, melhor comércio da região, que o Paulo lembrou aqui também. A gente precisa enfrentar alguns desafios para que a cidade esteja preparada para poder receber muito bem todo mundo. E um desafio também que é muito importante por causa desse novo momento tecnológico e acesso à internet, onde o pessoal às vezes compra da China e não compra do comércio aqui do lado. O que tem que fazer, candidato, para a gente poder ter uma cidade realmente acolhedora? Porque assim, o movimento do comércio físico tem diminuído, né? O pessoal está tendo que se movimentar. O que dá para fazer como poder público para poder ajudar esse pessoal? Eu acho que, quando eu falo de tornar Osasco cada vez mais atrativo para os negócios, tem que ser atrativo para o consumidor também, né? Tem que estar atrativo. Para ser atrativo para o consumidor, você tem que ter um sistema de mobilidade urbana melhor, né? Eu acho que nós estamos devendo. Acho que, então, em termos de mobilidade, não sei se vai ter pergunta depois sobre isso. Mas se quiser embalar, fica à vontade. Não, mas é que eu acho importante, ela favorece a chegada. Por que Antônio Agu também é um sucesso? Boa parte porque a estação fica em frente a Antônio Agu, tá certo? Se a estação fosse, sei lá no Jardim Wilson, lá na frente, provavelmente
teria menos gente. Então, as pessoas, tanto de São Paulo quanto de Carapicuíba, Barueri, da região, que chegam a Osasco, elas dão de frente com o comércio, está ali na porta deles. Eu acho que nós precisamos melhorar o fluxo de trânsito, de transporte, trânsito e mobilidade na cidade de Osasco. Sim. Né? Facilitar para o morador da Zona Norte vir, facilitar para o morador da Zona Sul chegar. Né? Então, nós vamos ter que repensar a engenharia de tráfego em Osasco. Aliás, nós vamos criar a companhia de engenharia de tráfego para que mudanças como as que foram feitas no centro não sejam feitas por curiosos, sejam feitas por quem é da área, por quem estuda, por quem mede as consequências, sabe? Eu não acho que não pode ter improviso. A administração pública não comporta improvisos. Quando se trata de planejamento urbano, ela tem que ser estudada e tem que ser estudado por gente que entende. Muitas vezes um técnico ele tem uma opinião melhor do que a minha e nós vamos ter que estudar. Eu quero me cercar do que há de melhor em termos de mão de obra qualificada para pensar a cidade. Perfeito. Como o senhor mencionou ali no centro, assunto super novo, né? A questão do novo alça de acesso ali da Castelo Branco aqui para dentro, que tem benefícios e malefícios. Queria que você comentasse a sua visão a respeito desse novo acesso, o que ela trouxe de comprometimento no trânsito aqui, como que dá para a gente trabalhar com isso, além, é claro, da criação da Companhia de Engenharia de Tráfego. Veja só, quando eu falo que tem que estudar o tráfego, se aquilo tivesse sido, para mim, algumas pessoas que tiveram oportunidade da gente conversar antes da entrega do viaduto, eu já falava o que ia acontecer. Porque é lógico, não precisa ser um técnico para saber que quando você chega com 6 faixas de rolamento e vira 3 no pé do viaduto, estava claro o que ia acontecer. Estava evidente. Né? Quando você muda várias vias mãos de vias no centro de Osasco, estava claro o que ia acontecer. Então, ali precisa de muito estudo. Eu acho que tem um problema de fundo nessa questão. Eu vou me permitir falar para vocês o que eu acho. Agora está feito. Não tem muito o que fazer. Nós vamos ter que trabalhar para soluções, vamos dizer, compensatórias, para melhorar. Paliativas, mas olha só, todas as grandes cidades do mundo, todas, sem exceção, elas trabalham com um conceito: tirar trânsito do centro. O centro tem que ser abastecido sempre por transporte coletivo, por trem, por aerotrem, por VLT, por tudo que for facilitado. Osasco foi no caminho contrário. Osasco está jogando trânsito para o centro. Porque boa parte do trânsito que entra pela Foz de Auada, viaduto Inês Colino e cai na Maria Campos, não é trânsito que vai para o centro. É trânsito que está passando pelo centro. Para ir para o Santo Antônio, para a Zona Sul de Osasco, tal. Então, nós precisávamos pensar alternativas que fizesse com que a pessoa que está indo para o Novo Osasco, para o Jardim de Abril, para outro lugar, não precisasse passar necessariamente no centro. O centro deveria ser dirigido a quem quer ir para lá. Sabe? A quem quer ir consumir no comércio, quem quer ir no médico, quem precisa ir no banco, enfim. Eu penso que assim, esse conceito Osasco não levou em conta. Né? Candidato, falando no centro, o centro está complicado por algumas razões também, em especial ali no Antônio Agu, no entorno, que ali é um paradoxo, né? Que muita gente querendo trabalhar, mas, por outro lado, o trabalho de algumas pessoas atrapalha o trabalho formal também. É uma equação difícil de resolver, mas o fato está muito complicado. Comércio clandestino, ambulantes, muito mais ambulantes do que a própria Antônio Agu comportaria. Ali também nós temos ambulantes de outros países, são refugiados, que tem uma outra tratativa mais difícil ainda. Está tudo tomando conta do centro, problema das drogas, moradores de rua, até problema de gente de boa intenção querendo ajudar, levar comida para os moradores de rua e acabam complicando ali a questão da limpeza e tudo mais. É complicado. O que dá para fazer, prefeito? Como que o senhor vai resolver isso? Pois eu acho que assim, esse é um problema que acompanha Osasco, não só Osasco, mas grandes cidades todas. Quer dizer, não vamos chamar do conflito, mas a convivência problemática entre comércio formal e comércio informal. Né? Quer dizer, houve um tempo que o comércio informal é controlado. Quer dizer, quem tem licença fica,
sabe? Você discute com ele a localização, tira da porta da loja, deixa a porta da loja mais livre, tal. Mas eu acho que assim, outra coisa vamos chamar a marreta que eles chamam, né? Os marreteiros, os ilegais não é o ambulante legalizado, é o ambulante que chega lá, estende um tapete no chão, vai vendendo as coisas e vai Paraquedas, saindo, né? Que o pessoal fala ali, paraquedas para depois puxar. vai puxar tudo assim, levar, tal. Isso ficou muito ruim, piorou. E eu acho, aqui eu vou dizer uma coisa que eu tenho ouvido de muita gente. Tem estímulo de gente do poder público, de políticos, para facilitar a abertura de botar mais gente lá dentro, sabe? Quer dizer, preocupação zero com o comércio, preocupação zero com a mobilidade do pedestre, mas ali, bota uma barraquinha aqui, para vender um churrasco aqui, para vender não sei o quê. Olha a porta da estação de Osasco que virou. Sim. Para não falar da Antônia Gua, a estação de Osasco, você não tem mais nem barraca aqui, barraca ali, barraca ali. Quer dizer, é preciso ter uma área de mobilidade melhor. Com certeza. Entendeu? Aliás, no calçadão não é raro de ver pessoas com mobilidade reduzida, idosos, cadeirantes, pessoas, enfim, com dificuldade para atravessar de um lado para o outro do calçadão, de tanto marreteiro que tem ali. O negócio é bem complicado. Isso a gente pede que seja, de fato, um ponto de atenção muito grande, porque, como eu disse também, é difícil você resolver. Por isso que o por diálogo só tem quer que ser trabalhar. permanente, Denis. Sim. A gente pode planejar aqui, conversar aqui, mas você tem que ter um fórum permanente onde você discuta esses problemas. Porque nós não vamos discutir, sabe, questão tributária o tempo todo. Sim. Nós vamos discutir questões como essa também o tempo todo. Segurança, aumentou o furto em tal região, como é que nós fazemos? Dá para criar uma base aqui, dá para melhorar isso aqui? Perfeito. Pessoal, quem quiser fazer mais perguntas, fica à vontade, ergue a mão, que a gente leva a fichinha para você escrever, tá bom? E a gente continua por aqui, candidato. Temos ainda 23 minutos, dá para a gente evoluir bastante. Aproveitar que a gente estava falando de mobilidade, né? Falamos do trânsito e realmente precisa ser feito algo com urgência, não só no centro. Osasco, nos centros de bairro também sofre muito com isso. Mas sobre o transporte público, uma expectativa grande é do metrô. Tem notícia de como está a situação, o que dá para fazer na gestão para coordenar a chegada do metrô aqui? Olha, eu acho que é o seguinte, tem estudos. Se você for no metrô agora, na companhia do metrô, e perguntar os estudos que tem, você vai ter estudo para tudo. Você vai ter estudo para o metrô passar para o Jardim de Abril, chegar em Cotia, chegar em Alphaville, chegar em tudo. Ter estudos é uma coisa. Agora, a viabilidade econômica disso acontecer é outra coisa. É outra coisa. Então, não há previsão qualquer. De vez em quando eu vejo alguém anunciando na rede social, no TikTok da vida, olha, vai passar aqui a linha, vai parar no Jardim de Abril. Gente, vamos parar de vender fumaça. Né? Vamos. Quer dizer, lógico que eu quero. Quem não quer metrô em Osasco? Sim. Mas outra coisa é a condição dele chegar mais rapidamente. Eu acredito, se fosse pedir para escolher, o que eu ia pedir para o metrô, para a CPT, mais rapidamente, era fazer o túnel, sabe, para o trem mergulhar quando chegasse em Presidente Altino e sair depois. Aí você ganharia, expandiria o centro de Osasco para o lado do Bonfim. Né? E até integraria a Zona Sul e Zona Norte. Integraria tudo, porque uma das coisas que eu mais lamento de ter acontecido em Osasco é ter sido cancelado o projeto de revitalização do Bonfim. Porque o Bonfim, muita gente fala, mas a prefeitura, a sede da prefeitura, fala, é isso mesmo. Ali, quem entra em Osasco lembra, e todo mundo lembra, que tinha 3 prédios abandonados há 50 anos ali, sim, no conjunto Nova Grécia. Nós não gastamos, não foi 1 nem 2, nós gastamos quase 4 anos de negociação para chegar ao ponto de demolir aqueles prédios. Porque ele tem proprietário, tinha comprador, demolimos. Fizemos o acordo com a antiga fábrica da Ervi, novos investidores, fundos de investimento, para construir a nova sede da Prefeitura e da Câmara ali, uma praça cívica ali em torno da Prefeitura, e autorizando, a única coisa, e essa empresa implantava tudo. Sim. Aquele esqueleto, que Osasco ganhou um novo esqueleto agora na entrada, aquele esqueleto,
ele foi erguido até aquela parte sem 1 centavo da prefeitura. E Osasco ainda ia ganhar um parque na área central, onde está a prefeitura. Ia retomar a Câmara Municipal, porque aquele prédio é da municipalidade. Sim. Então, ali nós planejávamos montar um museu, porque Osasco não tem museu. Museu de arte mesmo, estou falando. Tem um museu histórico aqui, está fechado há muitos anos, mas um museu mesmo, uma exposição de artes, Osasco não tem. Verdade. Né? Então, você precisa disso. Ali é uma das coisas que mais prejudicou, porque nós preparamos para acontecer isso. Quando foi refazer a estação de Osasco, a CPTM refez, mas sob projeto da prefeitura. Nossa. Por isso que nós fizemos saída com escada rolante para o lado da Antônio Agu e fizemos saída para o lado de lá, que não tinha saída para o lado de lá. Vocês lembram que ali tinha um buraco, uma passagem subterrânea que era horrorosa. Eu fechei aquela passagem porque ali funciona. A estação que nós concebemos, ela funcionaria como um prolongamento da Antônio Agu. Antônio Agu chega ao fim, as pessoas atravessariam para o lado de lá pela estação. Quer dizer, sobe, desce escada rolante e continuaria do lado de lá. O que ia acontecer no Bonfim? O Bonfim ia ganhar hotéis, ia ganhar prédios com sedes de empresas, muitos, sabe? Ia desenvolvendo toda aquela região e uma região que é extremamente degradada ia se transformar num novo centro de Osasco, uma expansão comercial fundamental. Mas eu acho que isso foi uma das coisas mais, vamos dizer, que mais prejudicaram o futuro da cidade que eu imagino. Dá para resolver, candidato? Dá para sonhar com isso? O problema é que foi desfeito, o negócio foi concebido de uma forma, foi desfeito, sabe? Então, ali, de vez em quando, ele fala assim, vai ser um hospital. Fala, tá bom, vai construir um hospital a 500 metros do Hospital Antônio Giglio, é isso? Né? Depois, fala, não, agora vai ser sede de uma empresa não sei o que lá. Bom, o fato é que aquele esqueleto está há 12 anos do mesmo jeito, sem sair daquele jeito. Perfeito. Candidato, é interessante que a gente, embora tenha feito a captação das perguntas também relacionadas, claro, a temas empresariais, mas a questão da saúde, ela acabou tomando uma proporção enorme. Todo mundo quer saber se dá para melhorar a saúde de Osasco, e o senhor tem mencionado a respeito do poupa-tempo da saúde. Eu queria que o senhor detalhasse, assim, porque todos os aspectos, né, da atividade de administração pública afetam, como dissemos, a atividade empresarial. Saúde é uma delas, importantíssima em todos os setores. O que o senhor vai fazer em relação ao poupa-tempo da saúde e as outras propostas para que a gente possa ter menos fila, atendimento de fato de qualidade e assim por diante? Imagina o seguinte, olha, primeiro, nós expandimos na nossa época as unidades de saúde de Osasco de maneira intensa. Ô, Denis, Osasco tem hoje 36 UBS, Unidade Básica de Saúde. 15 delas foram construídas nos nossos governos. 15. Né? Veio o SAMU para Osasco, veio o Centro de Especialidade Odontológica para Osasco, nós criamos o PAD, que é o Programa de Atendimento Domiciliar, criamos a equipe de saúde da família, estratégia de saúde da família. Nós fomos criando equipamentos, farmácia popular, fomos criando equipamentos. Quer dizer, então, Osasco hoje não é falta de equipamentos que tem. Vamos ser claros, Osasco e não falta dinheiro na saúde, porque a saúde ela tem quase 1 bi de orçamento. Quase 1 bi. Poucas cidades do estado de São Paulo tem o orçamento da secretaria. As cidades inteiras têm o orçamento de uma secretaria em Osasco. O que falta? Falta gestão. Exato. Falta uma gestão competente, uma gestão técnica, uma gestão que faça as coisas acontecer. Então, por que nós pensamos o poupa-tempo da saúde? Porque o poupa-tempo que nós conhecemos, que veio também na nossa época para cá, ele facilitou muito a obtenção de documentos, certidões, uma série de coisas. Então, o poupa-tempo da saúde é para agilizar o atendimento. Quer dizer, hoje, a pessoa vai numa consulta, demora 1 ano, 2 anos para conseguir um especialista. Quando consegue, ele chega lá, o médico pede um exame, ele volta, vai tentar agendar esse exame, não se sabe para quando. Sim. Poupa-tempo da saúde, eu quero 3 coisas nele. Marcação de consulta por aplicativo, não tem novidade nenhuma nisso. Barueri já faz isso.
Barueri já marca consulta por aplicativo faz tempo, né? Santo André, eu me espelhei na experiência de Santo André. Santo André criou o Poupa Tempo da Saúde. E é um sucesso. Por quê? No mesmo lugar, primeiro, você marca consulta por aplicativo. Segundo, você vai fazer a consulta no dia que for, você já vai e os exames são no mesmo local. Então, o local que já tem. É um centro de especialidades, mas com a tomografia, o tomógrafo lá, sim, a ressonância lá, tudo lá. Então, para agilizar. Perfeito. Você sabe que vendo o seu plano de governo até assusta, né? Quando uma das propostas é reduzir o tempo para, no máximo, 45 dias o agendamento de consultas. Se reduzir para 45, né? É que a coisa está complicada mesmo, né? Mas sabe qual é o problema? O problema, quando eu falo o problema não é o tanto que você gasta, o problema é a qualidade do gasto, né? Osasco optou por um caminho que eu, sinceramente, acho... Ele terceirizou as grandes unidades. Sim. Então, terceirizou o Hospital Antônio Giglio, terceirizou os pronto-socorros do Santo Antônio da Helena Maria e as 3 UPAs que foram construídas na minha gestão. As 3 UPAs estão terceirizadas. Bom, eu sou contra a terceirização, não por princípio. Eu prefiro a gestão pública na área da saúde, acho que precisa muito cuidado. Porque, por exemplo, o Hospital Antônio Giglio. O Hospital Antônio Giglio, a OS de lá fatura 15 milhões por mês. Por mês. Para tocar aquele hospital. Bom, o que ela faz? Ela pega os 15 milhões, só que ela oferece pouco para isso. Então, ela não contrata a quantidade de médicos suficiente. Então, assim, Osasco está gastando muito e está gastando mal. E não tem retorno. Então, é dinheiro demais empenhado e pouco retorno na ponta. Como o senhor identificou que a questão é gestão, com uma gestão apropriada, eu imagino que a percepção de melhora deva ser rápido. Eu acredito. Veja bem, você tem alguns gargalos. Nós vamos ter, por exemplo, enorme, que contratar bem, muito enorme, médico. Claro. Osasco está... Aliás, a Globo fez hoje uma matéria sobre isso, com entrevista comigo e com o Gerson. O que tem ali? Nós estamos abaixo da média de médicos que é exigido, que é preconizado pela OMS. O que nós precisamos? Nós precisamos aumentar o número de médicos. Não tem saída se não for assim. Sabe? Então, você é uma cidade, por exemplo, que tem neuro, que é uma especialidade importantíssima. Um neuro tem na rede para 756 mil habitantes. Evidente que isso não é suficiente. Evidente que vai gerar uma fila imensa. Então, primeiro, a contratação de médicos terá que ser imediata para você atingir esse patamar que nós estamos falando, de 45 dias. Perfeito. Candidato, vamos para outro assunto, voltando para o empreendedorismo aqui. Eu estou vendo a Regina, que é a nossa presidente do ACEL Mulher, tem muitas ações realizadas aqui na Associação Comercial para apoiar o empreendedorismo da mulher, para desenvolver mentes empreendedoras, como é mencionado por elas. E a gente vê no seu plano de governo também questões relacionadas à defesa da mulher por conta de problemas de violência e tudo mais. De fato, precisa de um tratamento diferenciado. Eu queria que o senhor falasse dessa questão da mulher, uma pincelada nessa questão da violência, para evitar isso, e como que o empreendedorismo pode ser uma porta de saída ou o início de uma independência, especialmente para essas mulheres que precisam sair de uma situação difícil. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, eu sou o único candidato em Osasco que tem uma mulher como vice. E eu escolhi porque eu acho que as mulheres têm que ter participação política e ser estimuladas a isso, né? Isso tem que ser transformado em ações concretas, não é só da boca para fora. Então, primeiro eu quis dar um exemplo escolhendo uma mulher como vice. Segunda coisa, no meu programa de governo, você vai encontrar escrito uma coisa que é paridade na composição do secretariado. O secretariado será metade homens e metade mulheres, né? Por quê? Porque se você não der... o olhar da mulher é diferente do olhar dos homens. Então, é evidente que ela pode dar uma colaboração imensa. A visão dela lá dentro da prefeitura vai me ajudar no combate à violência contra a mulher, vai ajudar na visão empreendedora, porque a visão dela sobre empreendedorismo também, muitas vezes, é diferente da do homem. Sim. Né? De organização da própria cidade, sabe?
eu estou propondo a criação de um programa chamado, eu acho que é Caminho Seguro, que é sobre as calçadas de Osasco, né? Quer dizer, quantas calçadas nós temos em centros comerciais importantes que não conseguem, que não pode, não é uma pessoa com deficiência, é uma mulher com um carrinho de bebê que não pode passar, sabe? Então, nós precisamos mudar a cultura, nós precisamos mudar o jeito de fazer as coisas. Então, eu acho que o olhar da mulher dentro da prefeitura, com a força que eu imagino, ela vai ter uma contribuição enorme em todas as áreas. Não tenha dúvida. Candidato, tem um assunto aqui que é um espinho para a turma também, viu? O doutor Amir, se estivesse aqui, certamente ele ia pedir para que eu não deixasse de perguntar. Aliás, ele mandou um abraço, ele só não vi que ele operou os 2 joelhos. Ele capricha, ele faz tudo no superlativo, né? Mas a IPTU, o IPTU caro que a gente tem aqui na cidade, hein, candidato? Dá para mexer? Tem como reduzir o IPTU? Tem. Tem, está no programa, né? Por que eu estou falando que tem? Não é por discurso eleitoral, gente. É porque é o seguinte, olha, toda cidade, quando ela tem uma estrutura tributária. Quando eu assumi a prefeitura, o principal tributo de Osasco era o ICMS. O segundo era IPTU. O terceiro era ISS, né? Hoje inverteu a curva. O ISS é o primeiro, o ICMS continua muito alto, e o IPTU continua muito alto. O que as cidades fizeram? Toda cidade que se desenvolve economicamente, como Barueri se desenvolveu antes de nós, como ela recebe muito imposto das empresas, da atividade econômica, ela pode cobrar menos do cidadão. E o cidadão é o IPTU. Osasco hoje, eu não estou falando, né, eu não sei a situação das empresas, mas a situação do morador, muita gente hoje em Osasco gasta um salário por ano para pagar o seu IPTU. É demais. Então, eu acho assim, nós vamos rever o IPTU e vamos reduzir o valor do IPTU, né? Isso é paulatino, sabe? Eu quero fazer uma coisa, porque nós precisamos, por exemplo, diminuir a inadimplência. Sim. Eu me lembro, todo mundo lembra que eu fiz uma época o IPTU premiado. Quem pagasse em dia o IPTU concorria não sei o que lá. Você sabe que a inadimplência desabou de 38% para 11% naquela época. Isso era dinheiro em caixa. Por quê? Muita gente falava assim, eu não vou pagar, porque depois vai vir anistia, eu pago na anistia e vai. Eu, naquela época, eu falei, eu não vou fazer anistia. E não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu falo o seguinte, nós precisamos ter uma cultura no Brasil de premiar o bom pagador. Perfeito. Quer dizer, o sujeito que paga em dia, ele chega lá na frente e fala, mas meu vizinho, ele não pagou em dia e foi beneficiado. Então, eu também não vou pagar em dia. Então, nós precisamos mudar um pouco essa cultura, sabe? É uma coisa... Enfim. Sim, eu concordo totalmente. Não dá para premiar o inadimplente, né? Candidato, voltando até a questão da mulher, você sabe que também, principalmente funcionárias, né, do comércio e tudo mais, reclamam das creches, por causa do horário de funcionamento, né? As crianças precisam sair 5 horas e nem sempre dá para encerrar o expediente às 5 horas. Isso dificulta as coisas, além de não ter em algumas posições importantes da cidade, como no centro. Dá para mexer com isso? Dá para ampliar esse horário para a gente poder acomodar melhor as crianças enquanto as mães estão trabalhando? Dá para ampliar, mas vamos lembrar que a creche já é uma escola que funciona o dia inteiro. As crianças normalmente ficam 8 a 9 horas na creche, né? Você vai deixar uma criança 12, 13 horas, uma criança... Não é uma criança... Mas pelo menos o tempo para poder não casar entendeu? Com nos anos iniciais da vida, né? Então, é uma criança que ela precisa do convívio. Eu acho que dá para fazer, dá para ampliar. E eu acho que, talvez, se você tivesse uma creche no centro de Osasco, por exemplo, o comércio do centro, as trabalhadoras que vêm para cá, nem precisaria quase de horário ampliado, porque ela sai dali, a criança já está ali, a creche está ali, e ela volta. Então, essa é uma ideia que eu acho que dá para tocar. Tanto a ampliação, quando for necessário, mas também a colocação de uma creche na região central. Excelente. Candidato, um assunto também que, por incrível que pareça, foi recorrente aqui nas perguntas enviadas pela internet, é sobre a urbanização das favelas, o problema das invasões. Como que o senhor pretende trabalhar com isso nessa possível nova gestão?
Eu pretendo, nessa questão, na questão de moradia, de forma geral, vamos dizer o seguinte: uma coisa são as favelas. Né? Nós urbanizamos as 10 maiores favelas de Osasco. Mas é a urbanização completa que eu estou falando. Não estou falando de tirar barraco, canalizar córrego, pagar bolsa aluguel enquanto a pessoa está fazendo. Então, nós fizemos isso nos Portais, fizemos no Flamenguinho, nós fizemos no Aliança, nós fizemos no Morro do Sabão, no Munhoz, nós fizemos no Padroeira, no Conjunto Vitória, no Vicentina, na área BK, no Jardim Veloso. Nós fizemos muitas áreas completas. Ontem ainda passei numa para visitar. É impressionante a mudança que teve naquilo. Agora, então, eu quero continuar o programa de urbanização de favelas, que é um programa que só se sustenta feito junto com o governo federal. Então, Osasco foi possível porque nós conseguimos verba do PAC. Sem PAC, não daria para fazer. Né? Então, eu pretendo prosseguir com o projeto de urbanização. Agora, nós precisamos pensar em moradia de conceito mais amplo. Nós precisamos pensar em moradia para o trabalhador, a trabalhadora que não consegue ter. Então, você precisa ter de faixa 1, chamada faixa 1, quem ganha até 2 salários mínimos. Você precisa ter de 2 a 5 salários mínimos. São faixas separadas. Então, tanto a moradia, a favela, quanto a provisão habitacional, quer dizer, trazer minha casa, minha vida a custo acessível, eu pretendo fazer. E uma outra coisa é fazer a chamada melhoria habitacional. Você tem uma quantidade de imóveis, principalmente na periferia, que a imagem é aquela. A pessoa constrói a casa, faz 2, 3 cômodos, sabe? Bate a laje, mas ela nunca consegue cobrir, ela nunca consegue rebocar, reboca por dentro, não consegue rebocar por fora. O Marcos acho que lembra do trabalho que nós fizemos nessa área. Nós criamos naquela época, era um programa federal que nós aproveitamos, que era um programa chamava PSH, que era um programa de subsídio habitacional. Era um programa para melhorar a casa de quem já tinha e não conseguia. Então, para isso, nós utilizamos mão de obra local do próprio bairro, nós comprava o material todo na rede comercial de depósitos da região. Esse era o conceito, era, além de tudo, se mobilizar, movimentar a economia local. Nós fizemos isso no bairro do Canaã inteiro, nós fizemos isso no bairro do Terra Nossa inteiro, nós fizemos no Conceição quase inteiro, nós fizemos em boa parte do Jardim Aliança. Era assim, e nós gastávamos uma média de R$5.000 por residência. É claro que a maior parte desse recurso veio do governo federal. É uma parceria. O município dava tipo 10%, o governo 90%. Eu quero um programa como esse, de novo, porque tem muita casa, você melhora a condição. Às vezes é um banheiro, às vezes é rebocar um banheiro, às vezes é botar azulejo, mas melhora demais a situação dele. Mas uma possível nova gestão, a conexão com o governo federal não vai ser problema nenhum, né, candidato? Absolutamente nenhum. Nunca foi, mas não será. Né? Mas eu diria o seguinte, ó. O presidente Lula, ele tem tido uma relação com os municípios tranquila. Veja Osasco. Osasco já recebeu, nessa gestão do presidente Lula, com o Rogério Lins como prefeito, recebeu 134 milhões para investimento em infraestrutura. Fora disso, o PAC Seleções mandou 2 creches, 2 CRAS e ambulâncias do SAMU. Quer dizer, é claro que o diálogo facilita, mas o presidente Lula também não faz distinção de partido. Ele não penaliza cidades onde não tem governo aliado dele. Beleza. Candidato, a gente tem mais um monte de perguntas, mas o tempo está chegando no final. A gente se compromete em encaminhar para a sua assessoria e, na medida do possível, que as responda. A gente recebeu sugestões também, perguntas das mais diversas. Antes das suas considerações finais, só uma aqui. Qual sua primeira ação quando eleito? Deixa eu te falar. Eu acho que assim, eu quero, no primeiro dia de governo, retomar o orçamento participativo. E meu primeiro ato como eleito vai ser nomear um secretário paritário de homens e mulheres. Maravilha. E a gente tem mais 2 minutinhos, então. Seriam 5, mas agora, para cumprir o tempo, 2 minutinhos.
Aqui a gente começou um pouquinho Melhor depois, parte, né, a parte do meu comercial. Mas, ó, a gente conseguiu acelerar bastante, foi bom. Deixa eu dizer para vocês assim, olha, primeiro eu queria agradecer à Associação Comercial pelo debate, a presença de todos vocês. Espero ter colaborado para esclarecer uma série de pontos. Campanha, para mim, não é chute na canela, campanha, para mim, não é sangue, campanha, para mim, não é destruição do adversário, campanha, para mim, é debate de ideias, para a cidade conscientemente escolher o que ela considera o melhor caminho, né? Então, eu fico muito satisfeito de participar de debates como esse. Espero que os outros candidatos também participem, né? Porque, enfim, quem quer ser prefeito não pode se esconder atrás da conveniência. Ah, eu estou na frente, eu não preciso... Não, todo mundo precisa se expor, sabe? Quem está na frente deveria se expor mais ainda. Então, bom, se não der, amanhã nós temos debate previsto no G1, às 13h30. Eu convido vocês a assistirem. Espero que o outro candidato vá. E, se não for, vai virar uma entrevista, mas eu preferia, enfim, um debate, confronto de ideias, melhoria. Prometo não esfregar a carteira profissional na cara de ninguém, né? Igual o Pablo Marçal faz. Enfim, fazer um debate civilizado, gente. Debate civilizado, campanha civilizada, a cidade ganha, sabe? Eu estou muito motivado com essa campanha, muito afim de colocar Osasco no topo, Osasco de maneira plena e fazer com que o ganho que ela teve em escala econômica chegue às políticas públicas, chegue na ponta, chegue nas pessoas. Excelente. Você sabe que essa sua postura de expor ideias vem exatamente na linha do que o Marcos determinou para nós aqui. Nós temos que ter as mesmas condições para os candidatos virem, apresentarem. Por isso que a gente escolheu de fazer essa gravação, que vai ser exibida no mesmo dia, encaminhado para todo o nosso mailing de associados e empresas cadastradas também, para que eles possam conhecer e comparar cada um dos candidatos e torcer para que vença o melhor. É isso que o Marcos nos incumbiu, Marcos. Acho que a gente está cumprindo essa missão e de levar ao nosso associado, ao nosso empreendedor, as informações, as propostas de cada um. Então, da minha parte, eu agradeço muito a sua presença, candidato. Desejo muito boa sorte, agradeço muito a presença e participação de todos vocês, agradeço você que está nos assistindo a qualquer momento que seja, que dê tempo de você assistir tudo antes das eleições de 6 de outubro. E eu queria que, para o encerramento, o Marcos Atchabayan, por favor, voltasse ao palco para cumprimentar o candidato e encerrar nossa entrevista. Bom, agradecer em nome da Associação Comercial, agradecer a presença aqui do candidato Emídio. Ele fez aqui as suas proposituras, seus projetos, suas ideias, ouviu as perguntas, respondeu as perguntas. Então, acho que foi uma noite que Osasco ganhou. E, da nossa parte, desejar sucesso a você, aos outros candidatos também, e Osasco vai decidir qual o futuro da cidade. Muito obrigado.